Começa agora na TV Ondas de Maricá. A Luz da Psicologia, um programa que irá esclarecer suas dúvidas no campo da psicologia. Dicas para os pais, pensamento do dia, palavra de fogo, sexo, amor e relacionamento. Participa e o psicólogo Luiz Aibinder responde. A Luz da Psicologia. Olá, muito bom dia. Parece que eu estou ouvindo um grito de guerra chegando de algum lugar. Parece que é do Rio de Janeiro. Não sei se é da Barra. Sextou! Acaba de chegar. E hoje é dia do Dr. Luiz Aibinder, porque nós estamos aqui começando o programa A Luz da Psicologia através da TV Ondas de Maricá. Dr. Luiz Aibinder, hoje vamos falar de um tema bastante interessante, porque muita gente é tímida e tem fobia social. Isso é complicado, às vezes evita de que a pessoa dê passos importantes na vida. Agora, o senhor tem na cadeira do telespectador hoje uma moça linda. Aliás, como nós estamos ao vivo, né? Eu vou pedir para ela, até se ela tiver uma luz lá, para ela acender, onde ela tiver, para ela ficar um pouco mais clara, porque ela parece ser uma bela moça. Agora está melhorando, isso. Agora sim. Quem é essa moça bonita, Dr. Luiz Aibinder? É Viviane Barros, uma querida aluna, amiga, uma maravilhosa dentista e moradora de Brasília. Que coisa, hein? Mora no Caldeirão, hein? Como é que deve estar? Hoje está frio aqui, mas lá vive fervendo aquele caldeirão lá, né? Isso é muito importante saber. Como será que é morar tão perto, né? Dessas situações onde tudo acontece. Mas, enfim, esse não é o assunto para hoje. O assunto de hoje é seja bem-vinda, Viviane, e fale um pouco de você. Obrigada aí pelo convite, né? Sou moradora aqui de Brasília já há mais de 10 anos, sou carioca. É difícil acostumar, né? Do Rio para Brasília. Você acostumou aqui com esse ar seco de Brasília? O ar seco ainda não acostumei, não. Bom, então tá ok, doutor Luiz Aibinder. Sabe como é que é, né? Hoje a gente vem trazer aqui um assunto que é timidez, fobia social. A fobia social, ela é conhecida, ela que é conhecida por timidez, doutor Luiz Aibinder? Mas espera aí. Não, é confundida. É confundida, né? Então, como é que o senhor faz para contar começando com alguma história? O senhor tem alguma história aí? Então, vamos lá. Pode falar. Ô, Dilon, um executivo que tirou férias foi aproveitar essas férias no interior e fazia a coisa que ele mais gostava, que era pescar. Aí ele convidou um velho morador da cidadezinha que ele estava pescando e falou assim, vamos pescar comigo? Ah, vamos, sim. Logo no início da pescaria, um fato chamou a atenção do executivo. Cada vez que o velho pegava um peixe, ele media com a mão um palmo para ver o tamanho do peixe. Se o peixe fosse maior do que um palmo, ele botava o peixe no rio de volta. E o menor do que um palmo ele guardava. Aí o executivo ficou intrigado e perguntou para ele assim, escuta, meu senhor, por que o senhor guarda os peixes que são menores do que o seu palmo e devolve para o rio os peixes maiores? Aí o velho respondeu com toda a naturalidade, Dilon, é que esse tamanho é o tamanho da minha frigideira, maior não serve. Isso, Dilon, é o que acontece com os tímidos e com os fóbicos sociais. O tamanho do mundo deles é muito pequeno. E eles não se permitem expandir esse mundo, não se permite aproveitar tudo. Essa aí é a moral da história. Não, essa é a história, a moral vai depois. A moral da história vai vir depois, porque para mim já parecia a moral da história. Os caras ficam limitados dentro daquela zona de conforto, né? Passou dali, já complica. Bom... Só uma observação, os psicólogos chamam geral zona de conforto. Mas eu prefiro denominar como zona de acomodação. Porque conforto dá uma ideia positiva, né? Então, eu estou confortável. Não está confortável, você só está acomodado. Você não ousa ultrapassar aquela fronteira.
Aí você fica acomodado. A fobia social, ela é um transtorno que ela deriva da ansiedade? Não, ela está ligada, deriva. É uma das 14 formas da ansiedade, fobias. Entre elas, a fobia social. A pessoa fica... Se tiver que botar uma pessoa com fobia social numa situação que ela tem que se expor, ela tem sintomas do típico do pânico. Por exemplo, sudorese, vômito, náusea, tremedeira, diarreia. Tal é o pavor que ela tem de certas situações. Viviane, você é dentista? Sou dentista. Dentista. E você sabe que eu tenho fobia a dentista, né? Porque eu sempre tive problemas. Eu já sofri vários acidentes, tive problemas de cirurgia que tomei na época, quando era criança, muito antibiótico, meus dentes ficaram ruins, tive que fazer vários tratamentos e sempre sofri, porque infelizmente eu peguei a pior fase do sistema odontológico mundial, né, onde se usava anestesia lá atrás, as primeiras cirurgias, usava como é o nome daquilo? Formol, para você cheirar assim, ficar meio tonto e aí não tinha anestesia. Enfim, não vou falar tanto, porque senão vou declarar a minha idade aqui, né? Mas, enfim, você enfrenta no seu trabalho diariamente vários tipos de fobia? Sim. É que antigamente, né, há vários anos atrás, você era tratado no consultório odontológico muito sem anestesia, né? Ia sentindo a dor para depois anestesiar, né? Não tem essa necessidade, né? Uma vez eu fui tratar da minha mãe na faculdade, eu ainda estava na faculdade, levei ela porque ela tinha umas restaurações anteriores que eu estava fazendo, né? Aprendendo. Outro paciente que eu tive também, um senhor de 90 anos, né? Adorava atender ele, Dr. Raimundo, mas ele também tinha muita fobia e tudo que tocasse na língua dele, ele tinha ânsia de vômito. Então, o tratamento foi devagar, demorado. Eu tinha que marcar 2 horários para ele. Um para conversar, que era muito interessante, é um cara muito estudioso, trabalhou no Cruzeiro, né? Foi jornalista, era professor da UFRJ, de vez em quando ainda fazia algumas palestras na UFRJ, mas tinha uma fobia danada. Então, era uma hora de conversa, mostrando as minhas fotografias, que eu gostava de fotografia. Depois, o outro horário, tentando diminuir essa fobia e fazendo o melhor que eu podia, né? Porque o dele era muito grande. Tocasse na língua, e é difícil, né? Se fazer um tratamento odontológico sem quase tocar na língua. E você há quanto tempo é formada? Instrumental, né? Então, era bem complicado. Você há quanto tempo é formada? Eu sou formada há 24 anos. Qual foi a sua maior fobia que você viveu? Pessoal. Eu tive uma fobia. Pessoal, eu tive. Eu vivi na vida acadêmica, né? Sempre tinha tranquilidade de apresentar trabalhos, né? E eu sempre segui, né? Então, eu estava na especialização, e o meu intuito ainda era fazer mestrado, né? Doutorado que eu fiz, que eu segui. Eu dava bem as apresentações, porque a gente fica, né? Eu tinha até um colega que não conseguia. Quando era coisa de grupo, era sorteio, ele estava no banheiro, né? Nervoso, e um cara muito engraçado, é interessante isso, né? Muito engraçado no grupo, mas na hora de se apresentar, né? Eu me apresentava até, fazia tranquilamente. Chegou na especialização, eu não lembro o que a professora falou. Não sei se foi 1 ou 2 vezes, foi críticas. Tinha outras coisas que ficava, assim, um pouco, né? Receosa comigo, vinha chamando a atenção de alguma forma. Eu sei que eu travei. Isso é uma timidez. Isso é uma timidez, né? Eu travei, eu achei que... Não sei, eu acho que a gente vai ouvindo muito. Quando você ouve muito a crítica, né? Eu travei muito, aí... E comecei a ter medo de me apresentar, sabe? Eu falei assim, como? Porque eu já dava aula desde cedo, né? Doutor... Eu começava a sentir sudorese, eu ia, sabe? Eu não deixava de ir, não, mas era desconfortável. Doutor Luiz Não era tão confortável.
Diante desse Sim. quadro, a timidez, ela tem um impacto negativo na vida da pessoa? Tem. Primeiro, só fazer uma observação. Esse medo exagerado de dentista não é fobia social, é fobia específica. Ah, tá. Certo. A fobia social é de contatos sociais com outras pessoas. Verdade, Então, a verdade. pessoa, fobia de barata, lagartixa, sei lá de que mais o que, É outra fobia coisa. específica. Tá certo. A timidez é como você andar pela vida com o freio de mão puxado. Você vai evitar se relacionar com certas pessoas, está sempre com o pé atrás, com medo de ouvir críticas, denota uma fraca autoestima. Então você fica sempre receoso de ser criticado. Está muito mais preocupado com o julgamento que os outros fazem sobre você do que sua própria opinião. Isso daqui seria a timidez. A timidez é a vontade de agradar e com medo de não conseguir agradar. Entendi. Quer dizer que a pessoa, vamos supor, vamos ver se eu entendi, aquela pessoa que evita fazer alguma coisa ou falar com pessoas por medo de constrangimento, isso é fobia social? Depende do grau. A timidez, a pessoa ela quer falar com as pessoas, quer interagir, mas ela fica receosa de um julgamento. Certo. Já na fobia social, é paralisante. A pessoa não vai de jeito nenhum. Eu posso contar vários casos. Mas a fobia social, por exemplo, se você tem um evento amanhã, já está passando mal hoje. E provavelmente não vai ao evento. Eu já tive um cliente, ele era funcionário público, aí no final do ano tinha aquelas confraternizações. Ele pagava, falava que ia, mas nunca foi. Ele era isolado até dentro da própria casa, que ele tinha irmãos, uma família numerosa, ele ficava mais no quarto dele para não conviver com outras pessoas. Uma outra cliente que tinha uma cabeleira bonita, ela botava o cabelo na frente do rosto para fazer feito uma cortina. Ela ia no restaurante, sentava de frente para a parede, para não ser vista. Poxa. Isso é fobia social. A pessoa não consegue pedir uma informação na rua, me dá um cafezinho no bar, não consegue fazer o pedido, tem muito, muito receio. Eu já tive um cliente, um rapaz, devia ter uns 18, 19 anos, que não falava nada na escola. Quando uma vez ele falou alguma coisa com o colega falou assim: ih, vai sair morcego da tua boca. Tão pouco que ele falava. É verdade. Agora, Viviane, se você quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. A fobia é mais patológico, né? Bem mais patológica. A timidez seria até uma característica da pessoa que pode ser modificada, mas é uma característica da pessoa. Não. A timidez é fruto de uma educação que gera insegurança. O que é uma característica da pessoa, a preferência, sem entrar em patologias, é a introversão. Tem pessoas que são introvertidas. Por exemplo, eu sou introvertido. Se tiver que sair ou ler um livro, eu prefiro ler um livro. Eu não quero muito agito à minha volta. Eu sou introvertido, mas não sou tímido. É diferente. O tímido tem receio do julgamento alheio, mas a fobia é patológica. A timidez, por exemplo, é mais frequente na juventude, na adolescência, que você ainda não tem uma autoimagem boa, formada. Então mas a timidez pode se dissipando com o tempo. Ao contrário, a fobia social não vai se dissipando com o tempo, vai até se agravando. A pessoa tímida, ela é sempre pessimista? Sempre pensa no pior? Principalmente nas situações sociais? Não. Não, ela não pensa no pior no geral. Ela teme o julgamento do outro. Vai achar que eu sou feio, que eu sou burro, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Mas não é pessimista no geral. A vida está mal, ó dia, ó vida, ó azar. Agora, as questões das fobias, né? Essa fobia social é uma fobia maior, né? Vamos dizer, a fobia que eu tive durante esse tempo, né? Depois eu consegui reverter, né? Foi uma fobia de um simples momento, porque eu ia para as festas, não tinha fobia social, falava com as pessoas, né? Mas a fobia social já é uma coisa maior, né? De você ter
Medo mesmo de se relacionar. Não só a lógica, se a pessoa tem um medo de se relacionar, então a apresentação para ela é super difícil, porque ela vai estar em evidência, né? O Odilon, que está aí, ele trabalha na mídia, óbvio. E quanta gente recusa participar de programa de rádio ou de televisão por medo? Muitas. Muito. E aquelas mais gente que recusa do que aceita, né? Isso, e as pessoas que chegam aqui e travam. Chega aqui, já chegou casos de pessoas, de programas aqui, que foi entrevistar a pessoa, que fazia a pergunta para a pessoa ficava congelada, falava sim. E até dar a primeira resposta, aí precisava chamar um comercial para conversar com a pessoa, acalmá-la, dar uma água, alguma coisa, para ela se soltar, porque ela não conseguia travar. Ela falou, gente, não vou conseguir, eu não consigo, estou travada, não consigo. Há muitos anos eu fui participar de um programa de TV, eu acho que era Povo na TV, eu não me lembro bem o nome do programa, não. Uhum. Eram vários participantes, tinha inclusive um outro psicólogo. Aí quando tá tudo batendo papo, estava indo direitinho antes de começar. Aí quando começa aquela... vamos começar daqui a outros minutos, começou a acender o refletor, não sei o quê, o cara se levantou, deve estar correndo até hoje. Olha, e aí? Tá vendo? Quais seriam os sintomas, assim, da timidez e da fobia? Que a pessoa, para ficar atento? Ela não encara, ela fica vermelha, não fala o que pensa, ela teme que você vá julgar mal o que ela fala, ela fica muito fechada em si mesma. A palavra disso é ensimesmada, trancada em si mesmo. A pessoa vai ficando, não tem a menor ousadia, muito fechada, não aborda alguém de sexo oposto que esteja interessada, ela fica pensando, vai me dar um fora, não vai ser legal, ou arruma uma desculpa para não abordar aquela moça ou aquele rapaz. Isso daí é timidez. Tudo bem, não é... Agora, para fazer uma diferença entre timidez e fobia social, compara um resfriado comum com uma baita pneumonia. A fobia social seria a pneumonia e a timidez seria o resfriado comum. Agora, qual seria a causa? Peraí, que isso aqui é a pergunta do João Carlos. Atenção, vinheta do povo quer saber aí do programa, por favor. O povo quer saber. Qual seria, o João Carlos perguntando, doutor Luiz Ramiro, as causas da fobia social? Provavelmente, uma educação muito crítica. Se a criança foi muito criticada em todas as épocas, ela vai se achando inadequada. Essa mesma causa serve para timidez e para fobia social. Só que na fobia social, a reação dela é desproporcional aos fatos. A timidez ainda tem um certo sentido, mas a fobia social é desproporcional. Não tem motivo para você não conseguir entrar num bar e pedir uma Coca-Cola. Sabe? Falar com o garçom. Não tem motivo. Não vai ao restaurante por vergonha. E por aí vai. Certo. Agora, Vivi, pode fazer a sua pergunta para o doutor. Fica à vontade. E qual o tratamento para a fobia social? Descondicionar os medos, fazê-lo enfrentar, porque se você não enfrenta teu medo, ele cresce. Eu não consegui dar aula semana passada, como é que eu vou conseguir dar aula essa semana? O medo é covarde, se você enfrenta, ele foge. Se você foge, ele fica e cresce. Então, tem que fazer. Eu peguei esse cliente, esse que tinha... O colega disse que sairia morcego da boca dele quando ele falou. Eu falei com ele, vamos até lá embaixo, descemos do consultório, para ele se sentir seguro na minha companhia. Eu digo, vai lá e pergunta aquele cara da carrocinha de pipoca onde fica a rua tal, ou uma rua próxima. Aí ele foi com um sofrimento enorme e perguntou, que alívio, o cara respondeu para ele. Eu falei, agora vamos tomar uma Coca-Cola no bar. Pede a Coca-Cola, pergunta quanto é. Sabe, então, esse tipo de enfrentamento vai ajudando a superar. Agora, se você se refugia, a doença vai aumentando. É isso que acontece geralmente com o fóbico social. Ele não faz o teste da realidade. Se ele fizesse o teste da realidade, veria que nada acontece. Nada acontece. Ninguém vai bater nele, não vai ser preso, não vai ser fuzilado, não vai nada. Aí ele vai, aos poucos,
e tendo com muita insistência, com muito carinho, o apoio da família, ele vai superando. Mas senão aquilo vai se solidificando dentro dele, se cristaliza aquele medo. Certo. Eu tinha um cara que ele era tinha uma fobia social tão forte que ele só andava sozinho. Estava dirigindo o carro numa estrada deserta, à noite, com chuva. Aí furou o pneu do carro. Ai, meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? Ai, vou ter que falar com alguém, não sei, não, agora, justo hoje, madrugada, esse horário. Aí ele desceu, abriu, quando ele abriu o porta-mala, olhou lá, não tinha macaco. O macaco não estava lá. Ele falou, olhou assim, viu uma casinha com a luz acesa lá em cima. Ai, vou ter que ir lá pedir. Aí ele viu, tinha uma garagem e tinha um Fusca naquela garagem. Ele falou, bom, lá tem um Fusca, lá deve ter um macaco que sirva aqui, mas vou ter que falar com esse cara. E foi indo em direção à casa. E foi falando, poxa vida, mas ele vai pensar o quê? Que eu estou fazendo o quê aqui essa hora, de madrugada, batendo na porta da casa dele. Ele vai me confundir com um ladrão e vai falar que para emprestar o macaco eu vou ter que deixar água em garantia. Isso é uma coisa que vai causar um transtorno para mim danado. Eu não precisava passar por isso. E foi indo em direção ao cara. Aí que chegou e falou, poxa, aí o cara fala, pô, mas eu vou te emprestar o macaco por quê? Eu nem te conheço, você vai levar meu macaco embora e não vai trazer de volta. E foi falando aquilo. Quando o cara, ele bateu na porta do cara, que o cara abriu a porta, ele falou pro cara assim, ó, não quero saber, não preciso do seu macaco e tchau. Virou as costas e foi embora. Quer dizer, isso é uma fobia, o cara já cria aquela história na cabeça. Funciona assim a cabeça da pessoa com que tem fobia, doutor Luiz Hermínio? Ele fica imaginando uma reação descomunal da outra parte. Isso. A timidez faz com que ele tenha medo da rejeição, do medo, vai me achar incompetente, como é que eu saio com o carro sem macaco, não tomo essas providências. Ele fica temendo o julgamento. Mas a palavra-chave, no caso da fobia social, é a desproporcionalidade. Certo. Não é uma ameaça real, mas ele imagina, ele fica ouvindo as trombetas do apocalipse, se tiver que enfrentar alguém. Tá chegando... E um tímido pode se tornar um fóbico social? Não entendi, querido. Um tímido pode se tornar um fóbico social? Em que momento? Geralmente não tem essa evolução, não. O cara já pula as etapas, já vai direto para a fobia social. A Evelyn está dizendo, bom dia a todos, especial ao colega de bancada das quintas-feiras, Vivi. Kátia Serpa mandando bom dia e dizendo, o tímido é introvertido ou não necessariamente? Já fui muito tímida, vem diminuindo bastante ao longo do tempo. O curso do professor tem relevante importância nesse processo. O introvertido, Kátia, não é necessariamente uma pessoa tímida. Introvertido é uma característica, não é uma doença, é uma preferência da pessoa. Ela não quer muita badalação, ela prefere ficar mais reservada, mais na dela, e cercada de poucas pessoas. Mas isso não é patológico, isso é só uma característica. Já começa a ser problemático quando é uma timidez, começa a atrapalhar o desenvolvimento da vida. Como é o caso lá do pescador, né? A frigideira dele era de determinado tamanho, ele não podia aproveitar os peixes maiores. Como o tímido também não aproveita oportunidades para se relacionar com pessoas, com várias coisas, por causa disso. Então, a introversão é uma característica, já a timidez e principalmente a fobia social já são patologias, doenças. O sofrimento pela timidez é tanto que a saída é se esconder? Perguntou Simões. Simões, não. Isso é a característica da fobia social. O fóbico social, se pudesse entrar numa caverna, fechar a porta, ele estaria à vontade. Se esconder, não. O tímido tem dificuldades, mas não chega nesse nível. Como eu falei, é uma comparação entre resfriado e a pneumonia. Nenhum dos dois está saudável, mas um está mais doente. O fóbico social se esconde. Se pensar que ele tem que, semana que vem, ir a uma festa, a um determinado evento, ele já começa a sofrer agora, ter os ataques físicos, sudorese, palpitação, dor de barriga, etc., em função disso. E não vai. O tímido está mais relacionado, assim, às coisas novas, né? Porque não. Tem aqueles amigos, mas
antigos que você consegue conviver melhor. O time do NUS, mas conhecer pessoas novas, assim, já dificulta um pouco, ele vai, mas... É com as pessoas que ele não teme mais o julgamento, ele está confortável com aquelas pessoas mais íntimas dele, porque não teme o julgamento. Agora, se é uma pessoa nova, ele fica muito preocupado. Se for uma situação de se apresentar num programa como esse, ele vai travar, como disse o Odilon. A fobia já atrapalha a vida, né? O tímido vai, né? Faz as coisas com um pouco de dificuldade, de desconforto, mas ele faz. Tá aqui, em relação às coisas novas, mas a fobia já atrapalha, você deixa de fazer, né? Você deixa de fazer muita coisa. Que você tem. Eu tive um cliente, ele era bancário e ele era muito competente na atividade dele, pelo que me parece. Aí ele foi convidado ele trabalhava com informática, alguma coisa assim, não me lembro bem, no banco. Aí ele foi convidado para ser gerente, ele recusou. Dizia, eu prefiro ficar lá com o meu computador do que ficar olhando para as pessoas. Sabe? Ele recusou por medo de se relacionar. Era uma promoção financeira boa, social também, mas ele preferia ficar lá no computador. Aliás, hoje em dia, com a tecnologia, isso até fomenta a timidez e a fobia social, porque você não se relaciona com pessoas, você se relaciona com telas. Isso fica mais fácil. Eram duas perguntas próximas de telespectador, que inclusive um falava sobre isso. A fobia também não está sendo fomentada, alimentada durante e após a pandemia, pelas pessoas terem que ter migrado para o mundo digital, e muitas delas não sabem se relacionar com as outras pessoas, ficam nesse mundo virtual? Isso acontece sim. Por exemplo, eu sou introvertido, como eu disse. A pandemia foi ótima para mim nesse ponto de vista. Eu quase não saio de casa, sabe? Assim, virei um eremita urbano, na boa. Não me causou nenhum tipo de sofrimento nesse ponto de vista. A Simone está falando aqui. O povo quer saber. O povo, solta a vinhetinha ainda. O povo quer saber. Vivi um momento muito difícil. No segundo dia de aula, um professor fez uma brincadeira e, como eu estava sentada na frente, ele apontou para mim no momento em que viu que o meu rosto ficou completamente vermelho, parou a brincadeira na mesma hora e mudou o foco. Escutei as pessoas falando na sala. Nossa, coitada. Minha vontade foi sair da sala nessa hora e ir para um canto qualquer, sem que ninguém me visse. Será que estou sofrendo com fobia social? Não, isso foi um episódio só, não é fobia, é um padrão. Um episódio só, você ficou envergonhada pela situação. Mas se você fosse fóbica social, não voltava mais para a aula, nunca mais. Aí quando tocou o sinal para o intervalo, peguei meu material, fui para o banheiro, chorei bastante. Saí do campus, nunca mais voltei. Então, foi promovido. Foi promovido. Em vez do episódio, desenvolveu a fobia social, deflagrou, foi o gatilho. Foi o gatilho, tá certo. E eu não sei se nas outras áreas da vida, ela também se mostrou muito reservada. Pode ser que tenha se expandido. Viviane, você vive num mundo de Alice aí, né? Porque Brasília tem histórias para ser contadas. E você ouve muita gente falar que tem aí fobia social na cidade de Brasília? Ou também, vamos generalizar e mudar o tipo de fobia, tem fobia política, tem fobia Fala pra gente, o que você vê aí nessa cidade que é considerada aí o centro das atenções do nosso país? No Rio, as pessoas vão mais pra rua se encontrar com outras, né? Geralmente a gente acaba sempre esbarrando com um conhecido na rua, né? A vida é outdoor. Aqui é um pouco mais complicado, né? Primeiro que a maioria das pessoas vive no carro, né? Um ar seco, né? Não tem calçadas, né? Tem calçadas, mas é uma cidade planejada para carros, né? Os bairros são distantes, tem que ir de ônibus. São distantes, né?
E além da secura, né? Você não dá para você falar assim, vou até ali, né? Às vezes num sol de meio-dia, né? Que nem no Rio, né? E o planejamento da cidade faz com que as pessoas, eu sinto, são mais afastadas. Você não tem aquela... Eu sinto muita falta de andar na rua e ver as pessoas, né? Aquela coisa do Rio, né? Você já desce do seu trabalho, vai na farmácia, vai numa loja, vai, né? E vai, pega o metrô e vai encontrando as pessoas, né? Pela rua, né? Às vezes você nem marcou. Então, isso tem, né? E depois da pandemia, eu acho que isso numa forma, não só em Brasília, né? As pessoas ficaram mais reservadas, né? Então, ainda foi uma mudança, assim, de um padrão que a gente teve que ter, né? Isso causou o que em você? Causou algum tipo de timidez? Porque carioca é expansivo, aí você teve que se contar. A gente fica é um pouco de... É a mesma coisa, né? Você tá não sei se é timidez, né? O que seria isso? Ainda é difícil de... Eu não sou da área, assim, para ver psicologicamente o que é isso, mas você tá um tempo... quase 2 anos em casa, trabalhando em casa, e de repente você tem que ir ou num show, ou encontrar com muita gente, ou ficar numa sala com mais de outras pessoas. Então, sei lá, causa é um pouco difícil. Eu acho que isso é para todo mundo, não sei. Isso é uma adaptação, né? Doutor Luiz Arbinder... Como foi no início da pandemia você ficar em casa. Certo. Né? Doutor Luiz Arbinder, durante a pandemia, procurei exercitar a mente para não ficar caindo em pensamentos, né, de fobia social, pensamentos negativos. Então, eu via vídeos, ou vídeo motivacional, então via desenhos, via filme, um monte de coisa na TV, assistindo várias coisas, fazendo lives, para manter a mente ativa e não esfriar. E manter, tipo, que fosse uma rotina que tudo tivesse normal. E estava em casa, mas acordava cedo como se fosse trabalhar, me trocava como se eu fosse trabalhar, mas ficava dentro de casa mesmo, mas, né, para minha cabeça entender que aquilo não tinha parado geral, congelado tudo. Porém, a gente vê que hoje, quando a coisa está começando a voltar praticamente quase ao normal, né? Muita gente ainda com medo, a gente vê muita gente na rua ainda com máscara. Você vem sem máscara na calçada, ela atravessa a rua do outro lado com máscara, de medo de cruzar por você sem máscara. Criou uma fobia natural nas pessoas, eu acredito. E, por exemplo, ontem fui entrar no elevador, eu sou uma pessoa que eu gosto de brincar, sou alegre quando encontro a pessoa, bom dia para você e tal. Aí a pessoa foi entrar no elevador, eu falei, você vai no parador ou vai no direto? Esse aqui é parador, parando central, vai parando. A pessoa olhou para minha cara e falou, como assim? Aí eu falei, não, é apenas uma brincadeira, pode entrar. Você não pode nem fazer brincadeira mais com as pessoas, estão tão sérias, sabe? Não tem mais aquele calor, aquela brincadeira, fazer uma piadinha, legal, bom dia, o parador, direto. As pessoas nem param para pensar o que é uma brincadeira e o que é quando você está falando sério. Essa pandemia aí bagunçou um pouco a cabeça das pessoas a ponto de causar essas fobias sociais? Primeiro, fazer uma correção aí de raciocínio. Tá. Você está generalizando. Uhum. Generalizar é pegar uma pequena verdade e transformá-la numa grande mentira. Sim. Uma ou outra pessoa não reage bem à tua piada, à tua brincadeira. Sim. Mas isso não significa que a maioria não vai reagir, entendeu? Então, a generalização induz a erro. Já é o próprio erro. Talvez foi porque eu notei isso, porque isso aconteceu já. Está acontecendo com uma certa frequência, então não é uma única pessoa. Tem acontecido, ou minha piada é muito sem graça, ou as pessoas estão geladas. Eu fico com a primeira opção. Primeiro, Matheus tem razão. Pode ser a piada sem graça. Tá bom, não faço. Agora, em relação à pandemia, é o seguinte, o Charles Darwin, aquele naturalista, ele falou que a sobrevivência não é do mais forte, e sim daquele melhor se adapta. Então, as pessoas que melhor se adaptam às mudanças são aquelas que têm mais chance de sobrevivência. Por exemplo, os dinossauros não se adaptaram às mudanças do planeta, e por isso foram extintos. Uhum. Por outro lado, barata diz que até em guerra atômica ela sobreviveria. Uhum. Ela se adapta.
Barata em frigorífico fica branca para se camuflar. Olha só. E vários outros animais se adaptam aos contextos. Os que não se adaptaram não deixaram descendentes. Certo. Então, a pandemia mudou muita coisa, mudou o paradigma, mudou o modelo de muitas coisas. Quem não se adaptou, dançou. Certo, entendi. Está muito prejudicado. Não digo que vai morrer, mas está muito prejudicado. Vai ser complicado. Agora... Ficar pensando assim, devia ser de outro jeito. Devia ser bobagem. Uhum. É o que é. Exatamente. Agora tem aqui uma pessoa participante também, e é boa gente demais esse cara aqui, hein? É um tal de Rony Aibinder, conhece? Meu sobrinho. Esse é meu ídolo, teu sobrinho e meu ídolo. Tá dizendo aqui, bom dia, tio Odilon, as crianças também estão tendo que aprender a conviver com os amigos na escola após esses praticamente 2 anos ausentes das aulas presenciais, o que pode ter gerado problemas ao curto e ao longo prazo para essas crianças. Concorda? Uma ótima sexta-feira a todos. Não concordo tanto assim, não, Rony. Porque as crianças são mais adaptáveis, são mais flexíveis. À medida que a gente vai crescendo, vamos ficando mais apegados aos nossos critérios e vamos ficando mais rígidos. As crianças se adaptam rapidamente. As crianças não se adaptaram a usar máscara na escola ou em qualquer outro lugar, e depois, agora já se adaptaram a retirar a máscara. Eu não acho que a criança seja uma vítima em potencial disso. Elas são adaptáveis. Mas à medida que vai envelhecendo, da mesma forma que os músculos vão ficando rígidos, você não consegue se flexionar como antes, as crianças também são assim. E por falar em flexionar, eu esqueci de apresentar uma característica da Vivi. Vivi é bailarina. Você sabe que eu ia perguntar isso, rapaz? Ela tem uma carinha de bailarina mesmo. Eu ia falar, você faz algum tipo de... dançarina, ela tem cara assim, daquelas pessoas que dançam. Eu ia perguntar isso, sem brincadeira. O senhor matou a charada em cima. Ela parece mesmo. Agora, entrou a mensagem da Simone dizendo assim, essa pessoa que eu falei que fugiu da escola, da universidade, não sou eu. É uma tal de Lili, que eu li a história dela, e nunca mais ela voltou para aquele curso de pós-graduação na universidade e abandonou o sonho de uma carreira da área área biológica. Hoje, aos 40 anos, ela produz um blog, Sou Fóbica Social, e criou um grupo para pessoas com fobia social no WhatsApp, do qual participa João Augusto, de 33 anos, e ele descreve o tipo de reação, um contato social que pode despertar nele essas situações também. Então, quer dizer, a pessoa, depois que o gatilho acionou, abandonou a universidade e agora está criando um grupo para se unir com os fóbicos sociais. Eu aqui com o meu humor negro estou pensando numa festa, uma confraternização de fóbicos sociais. Não vai ninguém. Aí vai ser uma tristeza geral, porque ninguém vai. Vai ser complicado. Fala, Vivi, bailarina. Não, o balé é só meu hobby, né? Eu faço aula de balé desde criança. E aí, balé traz disciplina, né? E além de você fazer um exercício com arte, né? Escutando uma música boa, né? Então, isso é muito bom. Por exemplo, essa moça que você deu o exemplo, ela não foi atrás de um tratamento, né? Eu acho, né? É agora que ela está se juntando, fazendo um grupo, né? Porque se naquele momento ela fosse encarar ou ou pedir ajuda, né? Porque isso precisa de uma ajuda, né? Uma ajuda psicológica. Às vezes, eu não sei se eu estou falando errado, ou em alguns casos mais graves, deve precisar até de uma medicação para ansiedade também, para um controle da ansiedade, para uma ajuda, né? Uma bengala, uma bengala. Não que seja uma bengala, mas para um suporte e também um suporte psicoterápico, né? A medicação não remove o problema, não remove a causa. Não, mas ela diminui o sintoma. Diminui um pouco o sintoma. E a pessoa... Eu acho que quando fica muito dolorido, né? Muito... Assim,
Diminuindo o sintoma é uma grande ajuda, porque a pessoa enfrenta situações reagir, né? Vê que não são tão perigosas. E para a pessoa poder reagir, né? Começar a tratar disso, né? A enfrentar a fobia. Então, eu acho que é importante falar para essas pessoas que têm fobia, o que acham, né? Essa procura da ajuda, né? Não ir deixando agravar, né? Porque começa com uma fobia pequena, depois vai aumentando, né? A fobia já começa grande, Vivi. Fobia é definida como medo irracional. Então, eu tenho uma fobiazinha, eu não tenho, não. Tem uma fobia. É igual dizer, eu tenho um cancerzinho, não tem um cancerzinho, você está com câncer. A fobia já começa. Mas ela precisa de ajuda, né? Então, precisa. É importante não deixar aumentar, né? Ou agravar, ou atrapalhar a vida dela, né? Ainda não inventaram um grupo tipo Alcoólicos Anônimos para fobia social, porque não ia funcionar esse grupo. Odilon, timidez e fobia social são duas condições psicológicas nas quais existe um medo de se relacionar com as outras pessoas ou de expressar aquilo que nós pensamos ou sentimos. Essas pessoas costumam ser fruto de experiências dolorosas ou traumáticas que deixaram uma marca muito significativa. É fácil confundir introversão com timidez e com fobia social, embora sejam realidades muito diferentes. O equívoco ocorre porque as condições têm pontos em comum, embora, se você for analisá-las com mais detalhes, você vai ver que elas têm grandes diferenças. Enquanto que a introversão é uma questão de temperamento, a timidez está localizada no âmbito da educação psicossocial, como a pessoa foi educada. Por outro lado, a fobia social corresponde ao terreno psicopatológico da doença, embora não se trate no sentido estrito de uma doença em si. O ponto em comum entre todas essas características, introversão, fobia social e timidez, é um obstáculo para se socializar. Esse último traço, esse obstáculo, é predominantemente na timidez e na fobia. Timidez e fobia social têm um fator comum que é decisivo: o medo. Timidez é uma palavra glamorizada para medo. Eu tenho medo do que os outros vão pensar. O que diferencia uma condição da outra é a intensidade desse medo e o grau das limitações. Enquanto alguém tímido pode apenas querer passar desapercebido, uma pessoa que sofre de fobia social deseja esse contato, mas não consegue de jeito nenhum manter esse contato. Isso aí é justamente o que o rapaz estava perguntando aqui, ó. É engraçado que as coisas vão se encaixando. Quando a pessoa está assistindo lá, ela se identifica com determinado problema. Ele estava falando, tá um caso que está aqui, ó. Vou ler para o senhor. Era um trabalho pelo telefone. Eu atendia supervisores. Estava preocupado com um relatório que teria de entregar e que eu nunca tinha feito antes. Fiquei tão preocupado, mas tão preocupado, que alguém viesse me cobrar, que durante o atendimento senti tontura, comecei a suar, guardei o telefone, fui para o banheiro, chorava e falava: tenho de ir embora daqui, eu vou morrer. Isso daí ele teve um ataque de pânico, em função da fobia. Você vê que não havia um perigo real, mas o perigo imaginado é grave. Nós sofremos muito mais na imaginação do que na realidade, Odilon. É verdade. E dizia o Maquiavel que os fantasmas assustam mais de longe do que de perto. Você imagina de longe, você imagina uma coisa terrível. Se você enfrenta, não era tão grave assim. Odilon. Então ele teve fobia social e, em função dessa apresentação que ele teria que fazer, deu um ataque de pânico. Fala, Matheus. O povo quer saber. O povo quer saber. Vamos lá. É áudio?
Bom dia, Odilon. Bom dia, doutor Luiz. Bom dia, Viviane. Bom dia. Doutor, eu já fui muito tímida assim na minha adolescência, né? Mas passada a adolescência, eu acho que superei bastante essa coisa da timidez, mas eu acho que eu sou assim bastante introvertida. Eu tenho uma preguiça, um tédio de interagir socialmente. Por exemplo, tem uma festa, aí as pessoas me convidam. Aí eu chego lá, aquele monte de gente que, amigos de amigos, tem até alguns amigos meus também, mas conforme vai passando o tempo, vai me dando uma sensação de preguiça, de tédio, de perda de tempo, e aí parece que eu fico numa dimensão diferente daquelas pessoas que estão ali se bebendo, se divertindo, rindo, comendo. Eu começo a olhar aquilo tudo, vai me dando uma preguiça, uma vontade de ir embora, vai me dando assim, é um tédio mesmo. Agora, não chega a ser uma timidez, mas eu não consigo me divertir na mesma vibe que as pessoas estão se divertindo. Eu só fico pensando assim, eu podia estar em casa, confortável. Isso é algum tipo de fobia ou é só preguiça dos outros mesmo? Não, isso beijo para vocês. Isso daí é introversão, vontade de ficar sozinha, não é medo das pessoas, é uma introversão. Você prefere ficar na tua ou em casa, na boa, isso daí. E também, muito comum acontece, a pessoa não sentir que não se encaixa em determinados contextos. Ela vai, fica, age, mas ela se sente um peixe fora d'água. Essa não é minha praia. Me parece que seja esse teu caso. É a bonitinha que está falando, né, Odilon? Isso, ela mesmo. Aí. Agora reconheci a voz. Estamos chegando ao final. Então, ela não se encaixa naquele contexto. O que eu estou fazendo aqui? Qual seria Mas se ela fizer um esforço de interagir com uma ou outra pessoa, ela vai começar a ver que ela se encaixa. Mas se ela fala assim, eu não me encaixo, e vira as costas, aí não vai se encaixar mesmo. Quero fazer dois comentários aqui. O primeiro é que o senhor está com uma camisa muito bonita hoje, parabéns, gostei de ver. E segundo, vamos para o pensamento do dia que eu quero... Você vai levar 10, vai levar 10zinho. Eu não quero elogio, não. A minha parte pode dar em dinheiro. O pensamento, acho que eu já mencionei anteriormente, mas vai lá, reprise. A timidez é formada pelo desejo de agradar e pelo medo de não conseguir. Você fica doido para agradar a pessoa com medo de não conseguir agradar. Bom, não tem que agradar ninguém, esquece isso. Não tem que agradar ninguém, só você. Isso aí. Gostei dessa. Eu gosto quando o senhor dá essas cápsulas de Baygon. Isso é bom. De vez em quando tem que dar uns espalha-brasa mesmo. Tem mesmo. Eu criei uma nova técnica de psicologia que funciona muito bem às vezes. Outras vezes não. Se chama porradoterapia. Viviane, aí a pessoa acorda. Viviane, Brasília, muito obrigado pela sua presença. Suas considerações finais e comentários. Meus comentários maiores, assim, eu acho essa questão, as pessoas que têm fobia, né, procurar ajuda, procurar tratamento, não deixar isso aumentar ou cada vez mais prejudicar a vida delas, né, porque elas são muito maiores do que isso, né. Puxa. Bom, muito obrigado, foi um prazer conhecê-la. Você é um pouco tímida, mas até que foi bem hoje aqui no nosso tema, né? Tá melhorando bem, tá vendo que tá funcionando bem esses encontros com o Dr. Luiz Aibinda. Eu gostaria que ele falasse, inclusive, sobre esses encontros online que ele realiza às quintas-feiras, às 17h30, que se chama... Psicologia para Todos. Curso de enriquecimento da vida. Funciona toda quinta-feira. A primeira aula é grátis, chama de aula de degustação. É só entrar em contato comigo pelo telefone que eu vou dizer agora, 21, que é Rio de Janeiro, 991 16 1999. 991 16 1999. Manda um zap, diz meu nome é tal, quero participar da aula de degustação. Aí na quinta-feira você vai receber pelo zap o link para entrar na aula. É tranquilo. E essa aula
Aonde você entrar, você entende. Não precisa ter feito os 22 anos de curso que já aconteceram. Do ponto que você entrar, você entende. É feito um carrossel. Troca o pneu com o carro andando e vamos embora. Doutor Luiz Arbini, qual seria um tema para a semana que vem? O senhor teria já alguma coisa em mente? Tenho. Os ciclos da vida. Que bacana. Muito bom. Isso aí eu gostei demais. Esse é muito bom. Pensando em você, quantos ciclos você já abriu e fechou, né? Está disposto a escutar? A gente tem que comprar um frango assado, uma coca de 2 litros, sentar no final de semana e vai ser pouco para contar. Por quê? Não, mas as pessoas têm muita dificuldade de entender que os ciclos se acabam. É verdade. Fica preso, né? É da natureza, é da vida. Fica preso no passado. Aí sofrem muito. Eu já sofri. Vamos falar semana que vem. Tem muita coisa para falar. Eu já sofri também por não entender isso. Por deixar um ciclo que passou e eu querer voltar a pensar onde é que eu errei, por que aconteceu e ficar lá atrás, entendeu? E aí esse páreo já correu. Esse páreo já foi. Em corrida de 2, o segundo colocado é o último, não adianta. Doutor Luiz Arbini, até a semana que vem. Viviane, um beijo. Tchau, Vivi, um beijo. Mandou um abraço a todos aí. Obrigado pela presença. Tchau, obrigado a todos. Até a semana que vem.